seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula da disciplina de Planejamento Orçamentário. Eu sou o professor Leonardo Bandeira e vou acompanhar você nessa jornada. Na última aula nós discutimos sobre o planejamento no setor público e aí nós compreendemos o planejamento estratégico e o planejamento orçamentário. E quando nós pensamos em planejamento orçamentário, nós temos aí dentro desse processo de planejamento três instrumentos, três peças que compõem o sistema orçamentário brasileiro, a saber, o PPA, a LDO e a LOA. Nesta aula nós vamos dedicar então a nos aprofundarmos, a compreendermos melhor o plano plurianual. Vamos então iniciar a nossa discussão. Nós vamos então estudar a previsão constitucional e a definição do PPA. Vamos também compreender a origem e a evolução dos planos plurianuais no nosso país. Vamos compreender as premissas da elaboração de um plano plurianual, a metodologia de sua elaboração, a estrutura, as dimensões e os atributos, os programas que compõem esse plano, o processo de aprovação e o processo de monitoramento, avaliação e revisão. Então, eu espero que você seja capaz de compreender a definição, a relevância e a evolução histórica dos planos plurianuais. Espero que você também possa conhecer a estrutura, as premissas e a metodologia para a elaboração do PPA e também identificar os processos de aprovação, monitoramento e revisão do plano plurianual. Vamos então iniciar nossa discussão tratando da previsão constitucional. Nós vimos na nossa aula anterior que a Constituição Federal de 1988, ela inovou ao pensar o sistema orçamentário brasileiro como sendo um sistema composto de três peças fundamentais. E isso está ali no artigo 165 da nossa Constituição. Então lá diz o seguinte: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual. E a lei que instituir esse plano plurianual, ela deve estabelecer, dentre outros aspectos, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras que sejam delas decorrentes, também para os programas de duração continuada. Então veja que o PPA é um plano que ele define de forma regionalizada, ou seja, ele reconhece e estabelece o seu planejamento a partir de um aspecto de regionalização. Se você consultar o PPA da União ou do seu estado, você vai perceber que os programas, as metas e os objetivos são definidos considerando as regiões da União ou do seu estado. Isso vai estar definido de forma muito clara no seu plano quais foram as regiões consideradas, como que a União ou o seu Estado foi considerado em relação a essa divisão regionalizada para fins de elaboração dos programas e metas do PPA. Então, ali também tem um aspecto de estratégia, porque o PPA define as diretrizes, objetivos e metas que a administração pública quer seguir, quer cumprir nesse período de 4 anos, e também as relativas às despesas de capital. Para recordar, as despesas de capital são despesas que conferem acréscimo ao aumento de patrimônio, ou seja, são despesas que são efetivadas em vista de constituir um novo patrimônio, como, por exemplo, a construção de rodovias, a construção de escolas, a instalação de serviços de saneamento, dentre outras estruturas que conferem um acréscimo de patrimônio físico ao ente público, e também outras delas decorrentes. Isso porque, se eu vou construir uma escola, existem despesas que dela decorrem, né? Como, por exemplo, a folha de pessoal dos professores, das pessoas que vão atuar naquela escola. E também para os programas de duração continuada, que são aqueles programas que eles não se restringem aos 4 anos de PPA, mas têm a sua duração contínua, né? Continuada durante toda a vida do executivo daquele ente público. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nessa Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Isso é a previsão da Constituição Federal. O mesmo equivale para estados e municípios. O Poder Executivo propõe o projeto de lei e o Poder Legislativo, então, aprecia, aprova, altera aquilo que entender ser necessário, certo? Então, a gente consegue
perceber aqui a previsão constitucional, o que a Constituição define a respeito do PPA. Qual é, então, um conceito, uma definição que nós podemos atribuir ao PPA? Bom, o PPA ele é uma peça orçamentária, isso é importante compreender, ele faz parte do sistema orçamentário e ele é um planejamento de médio prazo, isso porque ele tem uma vigência para 4 anos. Lembrando que os 4 anos de vigência do PPA não coincide com os 4 anos de mandato do chefe do Poder Executivo, tem sempre ali uma diferença de 1 ano. Quando o chefe do Poder Executivo toma posse no início do ano, para então iniciar o seu mandato, ele recebe o 4º ano de PPA para executar. E aí ele elabora o PPA para os próximos 4 anos e deixa o 4º ano para o próximo chefe do Executivo. Então, a sua elaboração sempre ocorre no primeiro ano de gestão, entrando em vigor no segundo ano dessa gestão, e se estende até o primeiro ano da gestão seguinte, como acabamos de falar. O PPA é obrigatório para todos os entes, então a União, todos os estados e todos os municípios estão obrigados a elaborar o PPA e reflete como o governo, então, busca promover o desenvolvimento da entidade. Expressa compromissos, visão de futuro. Então, é de fato um plano estratégico de atuação governamental. Frequentemente, o PPA deriva dos planos de governo, dos líderes do Poder Executivo e também mantém relação com planos setoriais, como o Plano Diretor, o Plano da Primeira Infância, o Plano Nacional de Educação, o Plano de Resíduos Sólidos, dentre tantos outros planos que possam existir no âmbito de um ente público. O Guia de Elaboração do Plano Plurianual para Municípios, que é um documento do governo federal, reconhece que o PPA é o principal instrumento de planejamento público no Brasil, nos 3 níveis de governo. Então, é considerado o principal instrumento de planejamento. É um orientador da gestão pública, pois busca atender às demandas da sociedade. É um assegurador da continuidade da ação do Estado durante as transições de governo, já que sua vigência só começa no segundo ano de uma gestão. E é também um instrumento de caráter estratégico e tático. Isso porque ele define diretrizes, metas e objetivos estratégicos, mas define também como que essas metas, esses objetivos serão alcançados. Então, tem tanto uma perspectiva estratégica quanto tática. Vamos falar um pouco então sobre a origem dos planos plurianuais, de forma breve, porque antes da Constituição de 88 já existiam alguns instrumentos de planejamento no nosso país que foram se desenvolvendo até chegar na estrutura de PPA que nós conhecemos hoje. Então, antes da Constituição, existiam outros instrumentos de planejamento. E aqui eu quero citar 3 deles para que nós possamos melhor compreender como que se deu o surgimento e o desenvolvimento desses planos na administração pública brasileira. Então, nós tínhamos o Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital, que é RAC. Ele englobava apenas ali as receitas e as despesas de capital para 3 anos, no mínimo, ele era trienal, e era atualizado anualmente e aprovado por decreto. Então, o QRAC ele considerava apenas despesas de capital, ou seja, considerava apenas aquelas despesas que têm como finalidade a constituição e o aumento de patrimônio. Ou seja, ele não considerava as despesas de custeio, como as despesas correntes, né? Como as despesas de manutenção da máquina pública, que não confere necessariamente um aumento de capital. O PPA atual, não. O PPA atual ele engloba tanto as despesas de capital quanto as despesas correntes. Também tínhamos o Orçamento Plurianual de Investimento, OPI, que foi introduzido pela Constituição de 67. Também se submetia às despesas de capital. Só que de maneira diversa do anterior, do QRAC, o OPI ele era apreciado pelo Congresso Nacional com sanção do Presidente da República. Então aqui a gente começa a perceber essa questão onde o PPA é elaborado pelo Executivo, mas é aprovado pelo Legislativo. E aí, então, em 88, com a atual Constituição, nós temos o PPA na estrutura que hoje nós conhecemos. Então, o primeiro PPA elaborado de acordo com a Constituição de 88 foi o PPA para o período de 91 a 95. E aí, como o mandato presencial naquela época era de 5 anos, teve uma vigência quinquenal.
Com a redução de mandato presidencial em 1994 para 4 anos, que é como é hoje, o PPA passa a vigorar, então, por 4 anos. Então, nós temos esse breve desenvolvimento histórico aí do PPA, como que ele foi se desenvolvendo, se apresentando, no entanto. Quais são as premissas, então, de elaboração do PPA? Durante o processo de construção do PPA, algumas premissas devem ser consideradas para o êxito do projeto. Né? Então, a participação social, nós vamos discutir cada um desses temas. A participação social ela é um elemento fundamental, porque o PPA, como um instrumento de ação governamental, e pensando o Estado como sendo aquele que fornece bens e presta serviços públicos a fim de atender os interesses da coletividade, a participação social ela permite com que o PPA atenda às reais necessidades da sociedade, esta que apresenta quais são, então, as suas necessidades, e o PPA busca atendê-las. Integração das políticas públicas com outros instrumentos de planejamento, como os planos setoriais, nacionais, estaduais e municipais. Critérios de regionalização de políticas públicas, sempre visando a redução das desigualdades. Integração entre planejamento e orçamento e gestão. Esses são 5 pilares, né, 5 premissas básicas que precisam ser observadas no processo de elaboração do PPA. E nós vamos discutir cada uma dessas premissas agora. A participação social é, então, um princípio fundamental da democracia, porque garante à sociedade, né, uma voz ativa no processo de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas. E a participação social no processo de elaboração de um PPA pode se dar de diversas formas, tá? Por meio de consultas públicas, audiências públicas ou por meio de plataformas digitais. Então, as consultas públicas são processos formais em que o governo busca a opinião da sociedade sobre determinados temas ou propostas de políticas públicas. Isso pode ser feito por meio de questionários, de enquetes online, de reuniões presenciais. Existem diversas formas de se fazer uma consulta pública à sociedade. A finalidade dessas formas de participação social é sempre conhecer os interesses da coletividade. Também podem ser realizadas audiências públicas, que são eventos abertos ao público, em que representantes do governo apresentam propostas de políticas públicas e recebem as contribuições da sociedade. É um evento onde se reúnem os governantes, aqueles que querem propor políticas públicas, e a sociedade contribui, opina sobre essa política pública. Também é possível realizar essa participação social por meio de plataformas digitais, como, por exemplo, a plataforma Mais Brasil, que é uma plataforma bem conhecida e bem utilizada para essa finalidade, mas podem ser outras ferramentas, como aplicativos e outros portais da internet, que ampliam o alcance da participação, permitindo, portanto, o envio de propostas e opiniões de forma acessível e inclusiva. Então, são algumas formas, alguns instrumentos que o ente público pode se utilizar para garantir a participação social no processo de elaboração do PPA. Avançando, nós vamos então buscar compreender como que se dá a premissa que diz respeito à integração das políticas públicas com outros instrumentos de planejamento. Nós vimos até na aula passada que a administração pública se vale de outros tipos de planejamento e que esses planos também têm seus níveis ali. Eu tenho planos nacionais, estaduais e municipais e tenho planos setoriais. Então, esses planos precisam estar integrados no PPA. Ou melhor dizendo, o PPA precisa integrá-los, precisa considerar esses outros instrumentos de planejamento. A sinergia entre os instrumentos de planejamento permite que os recursos sejam alocados de maneira mais eficiente, porque isso evita duplicidade de esforços e potencializa resultados. Isso porque os outros instrumentos de planejamento também precisam ser cumpridos, também precisam ser atendidos. A articulação entre PPA, políticas públicas e os outros instrumentos de planejamento relacionados, ele não só otimiza a gestão pública, mas também fortalece a capacidade do governo em responder às necessidades da sociedade, isso de maneira mais eficaz e mais abrangente. Porque o PPA, se ele considera as outras metas, as outras ações, os outros projetos que estão previstos em outros planos, a que o ente público está
envolvida ou submetida a cumpri-los, o PPA se torna mais assertivo e eu passo a fazer uma gestão mais integrada. O PPA, portanto, precisa encontrar integração no plano de governo do gestor, nos planos estratégicos municipais, no plano diretor do município, o PPA federal, nos planos regionais de desenvolvimento, também os planos de desenvolvimento estadual, a Agenda 2030, né, que trata dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, existem uma série de outros instrumentos que conferem também ao ente público metas e objetivos a serem alcançados e que o PPA precisa considerá-los, né? Precisa integrá-los ali nas suas propostas de programas. A terceira premissa são os critérios de regionalização. O PPA, quando ele é elaborado, ele precisa considerar como que aquele território está se organizado enquanto aspectos de regionalização. Precisa meio que dividir mesmo o território a fim de atender de forma mais específica e assertiva àquela comunidade, naquela região definida, de modo a sempre buscar atender à redução das desigualdades naquele território. Então, o território ele deve ser o espaço para a integração das políticas públicas, buscando tanto sinergias quanto complementariedades. Isso porque permite a convergência de ações e faz com que o governo atue de forma mais efetiva em problemas e demandas complexos da sociedade. Então, essa atuação com base no território possibilita ampliar os canais de participação da sociedade no planejamento governamental e de transparência nos resultados da atuação pública, né? Se nós consultarmos, por exemplo, o PPA do estado do Tocantins, esse PPA ele considera as micro-regiões do estado. Então, ele considera ações, programas, diretrizes por região. Então, existem programas, atividades que são específicas para a região do Bico do Papagaio, para a região do Jalapão, e enfim. Foi considerado, então, esse aspecto de regionalidade também do estado. A redução de desigualdades regionais e sociais precisa ser um objetivo fundamental do ente público. Aqui fala da República Federativa do Brasil, mas isso é em todos os aspectos, porque o material base é do Ministério de Planejamento e Orçamento. Então, isso deve ser um parâmetro para a atuação do chefe do Executivo e deve estar presente, portanto, no escopo do PPA. A quarta premissa e quinta também, vamos discutir nesse mesmo slide, tratam da integração entre o planejamento e o orçamento e a gestão. Vejam bem, o PPA estabelece os programas, as diretrizes, metas e objetivos da administração pública para um período de 4 anos. Para que essas definições do PPA se tornem efetivas, são necessários recursos que permitam a sua implementação. Portanto, o PPA precisa ter essa integração clara com o orçamento propriamente dito, tanto sendo orientado a partir da LDO, quanto com o orçamento em si, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, esse alinhamento entre PPA, LDO e LOA assegura coerência e viabilidade das ações que são planejadas. Esse pilar, ele objetiva, então, que o PPA seja factível, né? Que ele seja realizado, que ele seja concretizado, né? Observe a realidade fiscal daquele ente e também uma melhor identificação da relação entre metas, programas e os recursos orçamentários e não orçamentários. Precisa também estar alinhado com essa realidade orçamentária e financeira do ente público. Por fim, a quinta premissa é a gestão. A gestão diz respeito aos processos de monitoramento, de avaliação, de acompanhamento dos indicadores que estão previstos ali no PPA. Então, esses mecanismos, eles têm o seu objetivo de acompanhar a execução da política pública dos programas que estão previstos no plano plurianual, o que permite também a realização de ajustes durante esse processo de execução quando necessário, tá? Essa temática de acompanhamento e monitoramento nós vamos discutir daqui um pouco mais adiante, mas é essa perspectiva de acompanhar o processo de execução em vista de realizar ajustes se necessário e também avaliar como que a política pública, como que o programa está sendo desenvolvido naquele período que está previsto ali no PPA. Vamos falar agora então do processo de metodologia de elaboração. O PPA tem diversas etapas que precisam ser observadas e nós vamos discutir quais são elas.
mas é importante entender que ele é um ato de planejamento, e todo ato de planejamento requer técnica, requer etapas bem definidas, requer procedimentos e recursos que possibilitem esse ato de planejar. E aí as etapas, portanto, são realização do diagnóstico situacional, né, levantar um diagnóstico da situação atual do ente público, daquela comunidade atendida por aquele ente público, definição de diretrizes e objetivos, a elaboração dos programas e das ações, consulta e participação popular, a identificação dos recursos orçamentários e não orçamentários que são necessários para os programas que ali constam, a análise de consistência final do PPA elaborado, validação com a alta gestão, projeto de lei. E aí, depois que o projeto de lei está desenvolvido, ele é então apresentado ao Legislativo, que vai apreciar, alterar e devolver para o Executivo, então, publicar e sancionar a lei que cria, que define o PPA para aquele período quadrienal. Bom, vamos então discutir essas etapas do processo de elaboração. Bom, primeiro é a realização de um diagnóstico situacional. Isso porque o ente público, para poder atender aos interesses da coletividade, precisa conhecer quais são esses interesses e qual é a situação com que aquela sociedade, aquela comunidade atendida se encontra. Então, envolve uma análise da situação atual da região. Isso inclui os aspectos sociais, econômicos, ambientais, institucionais, um verdadeiro diagnóstico geral e detalhado da região. O objetivo, então, é identificar quais são os desafios, quais são as oportunidades que aquela região apresenta e o que pode ser proposto enquanto programa e enquanto ação em vista de atender essas oportunidades e atender também a esses desafios e necessidades, sempre buscando o interesse da coletividade e o atendimento das necessidades comuns. Definição de diretrizes e objetivos. Com base nesse diagnóstico que foi elaborado na primeira etapa, e também no plano de atuação governamental do chefe do executivo, se estabelece então a visão de futuro, as diretrizes estratégicas e quais são os objetivos a serem alcançados ao longo do período de vigência do PPA. Então aqui é uma dimensão mais estratégica, porque essas diretrizes aqui vão orientar as próximas etapas, onde existe a implementação de programas e de ações. Então precisa se estabelecer uma visão de futuro e objetivos que o chefe do executivo deseja alcançar para aquele período de trabalho. As duas primeiras etapas, que são essas duas que nós acabamos de discutir, elas compõem o que nós chamamos de dimensão estratégica. Então, é uma fase mais estratégica de situação, de diagnóstico situacional e também de definição dos objetivos, da visão de futuro. Então, é mais uma questão onde essa entidade pública precisa chegar, o que ela pretende alcançar nesse período de 4 anos. 3, que aí trata da elaboração dos programas e ações, é onde então são definidos quais serão os programas, os projetos e as ações que serão implementadas em vista de alcançar aqueles objetivos anteriormente estabelecidos. Cada programa tem objetivos, metas, indicadores e previsão orçamentária. Esses são os 4 elementos que compõem um programa que vai constar ali no PPA. Então, o programa em si ele vai ter o seu objetivo, suas metas, indicadores para poder acompanhar o desempenho e realizar monitoramento e a previsão orçamentária. Tá? Então, quando o PPA está ali com essa prévia estrutura, onde eu já tenho um diagnóstico situacional, já estabeleci quais são os meus objetivos, minha visão de futuro e quais são os programas e ações que eu quero desenvolver, preciso então passar agora para um processo de consulta e de participação popular. E nós vimos que podem ser realizadas de diversas formas, seja por meio de audiência pública, de consultas online, de reuniões com representantes da sociedade civil, mas a ideia é sempre garantir que as prioridades da comunidade sejam, então, consideradas. Então, é fundamental que se envolva a população, os diversos atores, nesse processo de elaboração do PPA. E isso pode ser feito ao longo também de todas as etapas anteriores. Mas a proposta aqui é que a comunidade, então, participe e seja consultada em relação aos programas e ações que foram apresentados. E aí, então,
o processo de identificação dos recursos que são necessários para atender a esses programas. Isso garante que todos os meios de financiamento sejam considerados. Durante essa etapa, então, as metas dos programas devem ser reavaliadas para garantir que estejam em consonância com os recursos previstos. É uma etapa mais quantitativa, que envolve o estabelecimento dos recursos financeiros, sejam eles orçamentários ou não, que irão compor a proposta de PPA, tendo em vista os programas que foram ali apresentados. E aí, as 3 últimas etapas, a análise de consistência final, uma vez que eu avaliei a relação entre programas e orçamento, é recomendado então que nessa fase se verifique se o plano contém todos os elementos necessários, se ele apresenta toda a estrutura formal esperada para o PPA, se existe coerência entre os elementos nas relações de causalidade, ou seja, as ações e os resultados esperados, bem como os objetivos que foram estabelecidos, e a relevância estratégica do programa e seu impacto na resolução de problemas. Na 7ª etapa, então, é onde se realiza uma validação do PPA com alta gestão e a pactuação com as áreas envolvidas na implementação das ações. A alta gestão e os seus representantes, eles atuam durante todo o projeto, mas esse é uma etapa onde se valida toda a estrutura do PPA para, então, avançarmos para a última etapa, que é quando se apresenta o projeto de lei. Então, o projeto de lei é o documento final que consolida o projeto de lei propriamente dito e a estrutura do PPA. Ele vai ser, então, encaminhado ao legislativo para ser discutido e aprovado, e, e quando aprovado, volta para o chefe do Poder Executivo sancionar a lei que cria, que determina o PPA. O processo legislativo ele garante a legitimidade e a transparência do plano. Envolve aí todas as partes interessadas no processo de desenvolvimento dos programas e ações em vista de atender às necessidades da coletividade. Seguindo, vamos compreender então qual que é a estrutura do PPA em relação às suas dimensões e seus atributos. Então, o PPA ele apresenta 2 dimensões muito claras em nível legal, que é a dimensão estratégica e a dimensão tática. Então, se nós observarmos essa pirâmide, nós temos uma dimensão mais estratégica, onde consta ali a visão de futuro, os valores, diretrizes, os eixos e os objetivos, e nós temos uma dimensão tática, que ela é mais operacional, que é onde constam os programas. Então, a dimensão estratégica, ela traduz as principais linhas estratégicas e de atuação que são definidas pelo governo para, então, a implementação de políticas públicas, tendo sempre como horizonte esse período de 4 anos. Então, é onde se define qual é a visão de futuro, ou seja, qual é a situação futura desejada para aquele ente, para aquele país, para aquele estado, para aquele município, quais são os valores que norteiam essa visão de futuro, ou seja, o que a administração tem enquanto crenças, enquanto princípios que orienta e informa a construção e implementação do PPA, quais são as diretrizes que vão ser seguidas, ou seja, quais são as orientações que direcionam os objetivos estratégicos, os programas, como que nós vamos seguir em relação aos interesses da coletividade, e tudo isso é validado pelo processo de participação pública, de participação social, e também os eixos e objetivos, né? Os eixos temáticos, o PPA, ele geralmente é dividido em eixos temáticos, onde esses eixos temáticos eles agrupam um conjunto de objetivos estratégicos comuns. Como, por exemplo, eu posso ter um eixo temático só para pensar a questão da saúde, para pensar só a dimensão da educação. Então, se estabelecem dimensões temáticas em vista de se agregar programas que atendam esses interesses temáticos. E os objetivos estratégicos. E os objetivos são, de fato, ali resultados que se pretendem alcançar em forma de declarações, que indica quais são as mudanças estratégicas que vão ser realizadas na sociedade naquele período de 4 anos. Então, nós temos aí esses elementos que compõem a dimensão estratégica, a visão de futuro, que é esse desejo coletivo, factível, claro, que orienta todo o planejamento e ação governamental, estabelece ali o que se espera, né, enquanto retrato, enquanto resultado, enquanto compromisso com o povo, e a visão ela é sempre
uma atividade a ser alcançada que é apresentada como demanda, né, da coletividade. Os valores e diretrizes que formam um conjunto de princípios, de orientações que regulam o caminho que se pretende seguir. E temos aí também os eixos e objetivos. E por fim, a dimensão tática, ela já é uma dimensão onde se apresenta de forma mais clara quais são as atividades, os desafios enfrentados no PPA de acordo com suas temáticas, ou seja, integra ali de forma sinérgica as ações claras que o governo pretende seguir para poder alcançar toda essa dimensão estratégica. Então, o programa é um conjunto coordenado de ações governamentais financiadas por recursos orçamentários e não orçamentários que visa a concretização de um objetivo. Tá? Então, os programas integram aí toda essa dimensão tática da administração. Aqui detalha ainda um pouco melhor como que se dá essa estrutura em termos de dimensão estratégica e de dimensão tática. Né? Então, se nós observarmos, nós temos ali mais acima a dimensão estratégica, onde se tem a visão de futuro, os valores que norteiam e orientam a atividade governamental, e nós temos ali uma dimensão mais tática, composta aí pelos seus programas. Lembrando que essa dimensão tática, quando fala de programas, trata também de objetivos, de entregas, o que vai ser oferecido, o que vai ser apresentado, entregue à coletividade, né? Ou seja, são metas, investimentos, medidas que vão ser desenvolvidas. Os programas, eles espelham ainda a prioridade do governo, concentram o foco nas políticas, evitando, portanto, dispersão de esforços, né? E aí nós vamos discutir mais adiante, mas os programas, eles são normalmente divididos em programas finalísticos e programas de gestão. Alguns entes alteram um pouco essa nomenclatura, mas normalmente o PPA apresenta dois tipos de programas. Programas finalísticos, que têm impacta de forma mais direta a sociedade, efetivamente a entrega de bens e o fornecimento de serviços públicos, sempre alinhado a finalidades, e os programas de gestão, que são programas de apoio administrativo, que são despesas ali para manter a estrutura, a máquina pública, a manutenção do governo. Então, os programas, vamos compreender melhor essa temática, né? Como eu discuti agora há pouco, nós temos os programas finalísticos e os programas de gestão, que nós vamos compreender melhor. Mas, de modo geral, os programas são objetivos, indicadores, metas, entregas, investimentos plurianuais e medidas institucionais. Então, os programas, eles cumprem o seu papel e eles são uma forma de materializar, ou seja, de tornar factível os programas. E também os objetivos estratégicos, tá? Aliás, então é sempre ali apresentado dentro dessas metas. Então, a título de exemplo, peguei ali alguns PPAs para exemplificar essa estrutura de programas. Lembrem que nós temos dois tipos, programas finalísticos e programas de gestão. Alguns entes públicos alteram um pouco essa nomenclatura, incluem novos programas, mas normalmente tem o mesmo sentido. Então, por exemplo, o PPA de Minas Gerais, ele apresenta programas finalísticos, certo? Que são os programas que geram impacto e entrega direta à sociedade, por meio do fornecimento de bens e serviços. E tem também ali os programas de apoio às políticas públicas e áreas específicas. Então, percebam que é uma forma de nomear os programas ali de gestão. Né? O PPA de Palmas, capital do Tocantins, apresenta então programas temáticos e programas de manutenção e gestão. Mesma ideia. O programa temático aqui está se referindo a programas finalísticos, né, que gera bens e serviços para a sociedade de forma prioritária. E os programas de manutenção e gestão são os programas de gestão que visam manter o funcionamento da máquina pública e a manutenção da administração. O PPA do Rio de Janeiro, capital, apresenta programas de serviços à sociedade e programas de serviço ao Estado. Também é uma nomenclatura adotada, mas que tem o mesmo sentido. Programas de serviços à sociedade são os programas finalísticos e programas de serviço ao Estado são os programas de gestão. O PPA de Fortaleza já apresenta programas finalísticos, programas administrativos e programas especiais. Então, ele inclui aqui um terceiro tipo de programa especial e, consultando esse PPA,
é possível perceber que os programas finalísticos, de fato, são aqueles voltados à comunidade, os programas administrativos são os de gestão e manutenção da máquina administrativa, e os programas especiais são aqueles que não contribuem de forma direta nem para a manutenção, nem para a expansão, nem para o aperfeiçoamento das ações do governo. Normalmente envolve programas, despesas com pagamento de dívida pública, cumprimento de decisões judiciais, alguma aquisição, previdência social e outras operações especiais que não enseja, que não configura uma contrapartida ou uma entrega de forma direta à sociedade na forma de bens e de serviços. Então, são programas especiais que não são nem serviços públicos e nem servem para manutenção administrativa. São realmente, como eles chamam, programas especiais. Mas isso é uma questão de nomenclatura, como o ente adota essa estrutura. Tá? E aqui para exemplificar, no PPA do Tocantins. O Tocantins adota programas temáticos e programas de manutenção e gestão, que é a mesma ideia do finalístico de gestão. Então, aqui, programas temáticos. Como eu comentei anteriormente, alguns PPAs são organizados em eixos temáticos, que são eixos que agregam programas com finalidades ou temáticas comuns. Então, por exemplo, dentro do eixo temático saúde e bem-estar, pensando especificamente a área de estratégia saúde, tem o programa TO Cuidando da Saúde. Esse é um programa que foi definido ali pelo governo, né, para pensar ações voltadas para a saúde da comunidade no estado. Já pensando no eixo temático de educação, ciência, tecnologia e inovação, e a área temática de educação, temos dois programas temáticos: Educação Tecnológica Profissional e Superior e Fortalecimento da Educação. São dois programas que aqui vão ter objetivos diversos para atender às necessidades da educação. E um terceiro eixo temático que consta aqui é Segurança, Assistência Social e Cidadania. E aí, em cada área temática tem um programa. Na área de segurança, o Programa de Segurança Cidadã. Na área de assistência social, o Programa de Assistência Social. Igualmente, na área de direitos humanos, o Programa de Direitos Humanos. Então, são programas que o PPA prevê, onde existem ali metas e objetivos a serem alcançados a fim de atendê-los. E um outro exemplo aqui de programas de manutenção e gestão do Estado, que consta ali no PPA, tem os programas seguintes, ó. Manutenção e gestão da Defensoria Pública, manutenção e gestão da atuação legislativa, manutenção e gestão do Ministério Público e, enfim, vários exemplos de programas que estão apresentados ali no PPA do Tocantins que visa a manutenção e a gestão do Estado. Certo? Então, avançando para a gente compreender um pouco da estrutura dos programas, né? Aqui no PPA da União, nós temos o eixo de combate à fome e redução das desigualdades. Esse é um eixo. Dentro desse eixo tem ali o programa Agropecuária Sustentável. E esse programa tem vários objetivos ali específicos, mas o objetivo geral é fomentar o desenvolvimento e a intensificação da produção agropecuária com sustentabilidade ambiental, econômica e social, com vistas à segurança alimentar e diversificação energética. Esse é o objetivo desse programa. Para alcançar esse programa, precisa-se de algumas ações, de algumas estratégias. E aqui nós temos uma ação que é ampliar o acesso do produtor rural aos instrumentos de mitigação de riscos climáticos, né? Mitigação de riscos climáticos. Quais são os indicadores, então, que nós vamos acompanhar? Bom, um indicador que consta aqui é o número de produtores beneficiados pelo Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. Então, a linha de base do indicador que nós temos 78.574 como meta de produtores atendidos. Né? Aliás, essa é a linha de base do indicador. As metas constam aqui embaixo. Ó, 2024, atender 89.723 produtores. 2025, atender 107.668 produtores. Então, são metas que se estabelecem para poder acompanhar e entender se aquela ação está sendo efetiva e se ela contribui para o conjunto do alcance do objetivo daquele programa. Ainda nesse exemplo de programa, nós temos aqui o programa um programa na área da saúde do PPA do Tocantins. Então, no eixo de saúde e bem-estar, nós temos o programa TO Cuidando da Saúde. Qual é o objetivo desse programa?
é assegurar a oferta de hemocomponentes, procoagulantes, assistência hemoterápica e hematológica com qualidade à população. Esse é um dos objetivos que constam dentro desse programa. Quais são os indicadores? Índice de produção de hemocomponentes. A medida é o índice, espera-se aqui um índice anual e um índice atual. Aliás, aqui tem uma previsão de índice desejado a partir de um índice atual e as metas. Aumentar o número de doadores aptos à doação de sangue na hemorragia do Tocantins. Manter o índice de produção de hemocomponentes na hemorragia acima de 2,5 ao ano. Então, são exemplos de metas que estão dentro desse programa. E aqui a previsão orçamentária desse programa em específico. Então, a gente viu aqui alguns exemplos de como os programas se estruturam, como que eles podem ser apresentados ali, como a gente encontra eles dentro dos PPA dos entes públicos. Como nós vimos aqui na meta anterior, o PPA precisa ter um alinhamento com o orçamento, porque se eu não tenho recursos suficientes para atender a esses programas, o programa não é factível, não é possível realizar. Então, enquanto o PPA ele traz as perspectivas de estratégia e de atuação tática, a LOA é a dimensão operacional, que é onde se executa e permite ali no dia a dia, na rotina, o alcance dessas ações. Então, o PPA ele estabelece os programas de gestão e de manutenção e os programas finalísticos, e esses programas se estendem em ações, e as ações elas são realizadas, são efetivas a partir daquilo que está previsto na lei orçamentária anual, que são os recursos garantidos para a sua efetividade. Esse programa se desdobra, né, em indicadores, objetivos e metas. Então, aqui é como que se dá a integração entre o PPA e o orçamento propriamente dito. Né? Como que se dá, então, depois que o PPA está aprovado, está em processo de execução, como que é possível fazer esse acompanhamento? Estabelecer mecanismos eficazes de monitoramento, avaliação e revisão é fundamental para que nós tenhamos a garantia tanto da transparência quanto da eficácia das ações governamentais. Então, como todo planejamento, o PPA precisa ser monitorado por meio do alcance dos seus indicadores. Existem diversas formas de se fazer isso. Normalmente, as entidades constroem um portal de transparência, um BI, onde se monitora e se acompanha os indicadores daquele PPA. Então, esses mecanismos permitem acompanhar a execução do PPA, identificar problemas, oportunidades e ajustes que forem necessários em vista de atendimento pleno da necessidade da coletividade. Então, esse monitoramento é um processo de coleta, análise e utilização de informações em vista de acompanhar as políticas e programas. É um processo de monitorar as metas que estão sendo desenvolvidas. Isso se dá por meio de indicadores. A avaliação dos programas já tem o objetivo de aperfeiçoar o seu desenho, bem como a implementação e a alocação de recursos, até mesmo em vista de garantir a sua continuidade, se de fato é factível garantir a sua continuidade. A revisão, portanto, consiste na atualização de programas com vistas a incorporar os resultados do monitoramento e da avaliação na garantia, né, e na plenitude do PPA, no sentido de que ele precisa ser sempre atual e sempre buscar alcançar, de fato, aquilo que foi estabelecido enquanto visão de futuro. Né? Toda essa estrutura atende a essa visão de futuro. Bom, pessoal, então nós discutimos aqui sobre o PPA de forma específica, desde a sua previsão constitucional, o seu conceito, como que se dá o processo de elaboração. E aí, para nós recordarmos, nós falamos ali que o artigo 65, no primeiro inciso 1, traz a previsão constitucional do Plano Plurianual, que é um documento que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, incluindo as despesas de capital e os programas de duração continuada. Então, são elementos que compõem aí toda a dimensão do PPA. O PPA ele é, portanto, um plano de médio prazo, com vigência de 4 anos, e que precisa observar 5 premissas básicas durante a sua elaboração, que é a participação social, a integração das políticas públicas com outros instrumentos. O PPA precisa considerar outros instrumentos de planejamento já existentes no âmbito do ente público, critérios de regionalização,
em vista de reduzir as desigualdades regionais, integração entre planejamento e orçamento, nós vimos como se dá essa integração e a gestão que inclui os processos de monitoramento e acompanhamento. Nós falamos ainda das etapas de construção do PPA, onde parte-se de um diagnóstico situacional até o projeto de lei que será analisado e aprovado pelo Legislativo. Então, tem todo um processo que precisa ser observado na elaboração dessa peça orçamentária, nesse instrumento de planejamento orçamentário. O PPA, então, ele tem essas duas estruturas básicas, que é a dimensão estratégica, onde está a visão de futuro, os objetivos, as metas, e uma dimensão mais tática, que é onde se encontram os programas, que normalmente são classificados em programas finalísticos e programas de gestão. E discutimos brevemente também como que pode acontecer o processo de monitoramento, de avaliação e de revisão do PPA, como forma de garantir a sua efetividade, né? Identifica problemas, oportunidades e permite, possibilita ajustes quando isso for necessário, certo? Então, deixo aqui para vocês também um material complementar, leitura, materiais para leitura, cursos que vocês podem fazer na ENAP, bem como vídeo aulas que vocês podem complementar os estudos de vocês. Aqui as referências que foram utilizadas na nossa discussão, que vocês podem consultar também. E muito obrigado pela sua participação, por permanecer conosco até o fim dessa discussão. Espero que você tenha compreendido bem a função, a finalidade e o papel do PPA, né, dentro do processo de planejamento do Sistema Orçamentário Brasileiro. E eu aguardo você na próxima aula. Bons estudos e até mais.